Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a seguinte pergunta. É obrigatório usar DPS ou DR quando nós estamos utilizando aterramento TNS? Tem alguns que vão dizer que sim, alguns que vão dizer que não. Um vai querer brigar com o outro, mas já vou dizer, os dois estão certos. Em algumas situações, sim, você é obrigado a utilizar o DPS e o DR, mesmo tendo aterramento TNS, e em algumas situações, não. Mas essa situação não está diretamente ligada ao tipo de aterramento, mas eu vou explicar tudo isso para você. E também eu quero deixar uma pergunta para você. No final desse vídeo, eu vou te fazer uma pergunta para você deixar a sua opinião, o que você acha. Então a primeira coisa que nós precisamos ver, DPS tem um tipo de proteção, tem uma função dentro da instalação elétrica, DR tem outra função dentro da instalação elétrica e outra proteção, e o aterramento, independente do tipo de aterramento que seja, né, o aterramento de maneira geral, ele tem outra função dentro da instalação elétrica. Então, uma coisa não substitui a outra. O DPS não substitui o DR e também não substitui o aterramento. O aterramento não substitui nenhum dos dois. Nenhum substitui o outro. Ponto. Então, entendida essa parte, nós já descartamos a ideia de não precisar DR por causa do tipo de aterramento, que a gente já sabe que são coisas diferentes. Mas por que em algumas situações é obrigatório e por que em outras situações não é obrigatório você utilizar o DPS, o DR em uma instalação? Não está relacionado ao aterramento, você vai entender. É muito comum as pessoas pensarem, e é daí que vem a confusão, que o aterramento protege contra choque elétrico. O aterramento faz parte das proteções e algumas delas protegem contra choque elétrico. Mas dizer que eu tenho aterramento dentro da minha instalação, eu não vou sofrer choque elétrico, isso aí é mentira, isso aí não existe. Não é assim que funciona. Então, o aterramento não protege diretamente contra choque elétrico. Quem protege contra choque elétrico? O DR. O DR que tem a função de proteger contra choques elétricos. Outra coisa que as pessoas confundem. Ah, aterramento é bom que se der um raio não vai queimar suas coisas. Mas quem falou isso? Antigamente se falava isso, mas hoje em dia, com as maneiras fáceis que a gente tem de conseguir informações, já não tem mais muita desculpa para a gente acreditar nisso. É só a gente procurar informação, a gente vê que isso é uma mentira. O aterramento não tem a função de proteger contra raio, ele não tem condições de proteger contra um raio. Então nós já descartamos. Então aqui é uma das origens da pessoa falar, não, mas se eu tenho aterramento protege contra choque elétrico, eu não preciso de DR. Não, mas eu ouvi falar que o aterramento protege contra raio, então eu não preciso de DPS. Não é assim que funciona. O aterramento tem uma função, DPS outra e DR tem outra função. Beleza, então matado essas divergências principais, agora a gente consegue entender. Quando que sim, eu sou obrigado a utilizar DPS e DR e aterramento, independente do tipo de aterramento que seja, quando a instalação é nova. Se eu estou fazendo uma instalação nova, eu sou obrigado a colocar todos esses dispositivos de proteção. E se eu não colocar, se houver qualquer tipo de problema, ou mesmo que não tenha nenhum tipo de problema, mas simplesmente você entregou o serviço, passou lá, sei lá, alguns dias, alguns meses, o cara fala assim, não, mas sabe de uma coisa? Eu vou acionar esse eletricista na justiça e eu vou cobrar dele que ele instale conforme a norma, porque ele é obrigado a utilizar, a seguir a norma NBR 5410. Eu tô vendo aqui que tá ao contrário do que ele fez. Não interessa se ele queria colocar DPS ou DR, você é responsável por isso. Isso é justo? É a lei que nós temos, então você tem que ficar esperto nisso. Quando a instalação é nova, é obrigatório utilizar DPS, DR, aterramento, fazer tudo conforme a norma. A gente fala DPS, DR e aterramento, que é o mais falado, mas até o tipo de distribuição tem que seguir a norma. A norma foi feita para seguir, senão cada um fazia de qualquer jeito, aí vira bagunça. E quando que eu não preciso seguir a norma? Quando é uma instalação antiga. A norma NBR 5410 ela só tem competência, só é obrigatório em instalações novas. Se não é uma instalação nova ou uma grande reforma, eu não é que eu não preciso, seria o ideal, mas eu não tenho obrigatoriedade, não sou obrigado a utilizar. O ideal é você ficar o mais próximo possível, mas de repente eu não posso instalar. O DPS é mais tranquilo, eu praticamente posso instalar em qualquer
tipo de instalação, nova ou antiga. Agora DR, você tá doido? Instalar DR numa instalação antiga é caçar problema, porque vai começar a desarmar, o cara vai dizer que a culpa é sua, é só confusão. Por mais que seja nova, não fui eu que fiz, eu não instalo, porque é caçar assunto, é problema. Então você não precisa seguir a norma se é uma instalação antiga, você faz o melhor possível. Eu não estou falando que você não precisa seguir a norma, não tem obrigatoriedade. Faça o melhor possível. Então, eu te aconselho, vai fazer instalação nova, faz conforme a norma. Mas aqui eu quero levantar uma outra questão. É uma questão aqui que você vai me responder aqui embaixo. Vamos pensar, se o cliente ele não quer, ele fala assim, não, eu não quero colocar DPS, não quero colocar DR, eu não quero. E aí você vai, faz sem DPS e DR e depois ele aciona você na justiça, você tem que refazer toda a instalação, pagar do seu bolso. Você acha que isso é justo? Você acha que isso é certo ou não é? Coloca aqui embaixo nos comentários. Eu não sei se é justo, quer dizer, eu sei, eu não acho justo, mas é a lei e nós temos que seguir a lei. Mas me comenta aqui se você acha que isso é certo ou não. Beleza, pessoal? Não esquece de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com seu amigo eletricista para não deixar ele cair numa furada. Forte abraço, até o próximo vídeo.